Amém? Hoje eu quero falar sobre santificação. E eu quero convidar o irmão, se puder, abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse texto já está aberto aqui, então não preciso mais abrir aqui. 1 de João, primeira epístola do apóstolo João, João o querido. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Eu li um livro do pastor Tom Tenney, God's Assures, onde ele diz assim: às vezes as misericórdias de Deus afastam-nos de Deus. Deus é tão bom e tão misericordioso, meus amados irmãos, que se você se achega a Deus em pecado e você pede para Deus descer, Deus escolhe não descer, porque a presença de Deus é tão forte. Presta atenção aqui, me presta a sua atenção. É tão forte que havia um lugar na Bíblia Sagrada chamado tabernáculo. O tabernáculo era um templo, como aquele templo para onde nós vamos aos domingos. Só que tabernáculo, a diferença do tabernáculo e o templo onde nós vamos aos domingos, é que o tabernáculo era um templo móvel, que pode ser montado e desmontado, transportar para outro lugar e montar novamente. Isso é que faz dele um tabernáculo. E o tabernáculo tinha 3 lugares principais, que é o alpendre, o átrio, são 4 lugares: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou então santo dos santos. O alpendre era realmente, naturalmente, a entrada desse lugar. E tinha outro lugar que era o pátio, que é chamado também de átrio. Tinha o lugar santo e tinha o lugar santo dos santos. Todo mundo que vinha ao tabernáculo poderia chegar até o alpendre, mas apenas um grupo específico podia chegar até o pátio, que é o átrio. E desse grupo que podia chegar até o pátio, que é o átrio, só os sacerdotes poderiam chegar até o lugar santo, porque esse era um lugar sagrado, era um lugar sacrossanto. E havia o último lugar que só uma pessoa podia entrar, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes, ou então o sacerdote dos sacerdotes. O sacerdote líder, esse podia entrar no lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. E quando ele entrava no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, então Deus descia numa nuvem chamada Shekinah. E quando aquela nuvem chamada Shekinah descia no lugar santo dos santos, quando chegava, descia aquela nuvem lá no lugar santíssimo, Deus descia naquele lugar e falava com o sacerdote. Mas o sacerdote que entrava naquele lugar, ele entrava com uma corda amarrada em sua perna e um sininho na perna. Se o sino aqui tocasse, era sinal de que ele lá no Santo dos Santos ainda está vivo. Porque alguma coisa fatal poderia acontecer, que o sacerdote lá não sobrevive e morre. Então qualquer pessoa não poderia entrar lá para tirar o sacerdote. Então eles puxavam aquela corda que ficava amarrada aos pés do sacerdote. Agora, por que o sacerdote tinha todo esse cuidado? E se morrer tinham que puxar? Porque havia esse perigo de morrer. Um dia antes do sumo sacerdote entrar no lugar santo dos santos, ele passava a noite numa mesa redonda com os outros sacerdotes a estudar a Torá, a estudar o Talmud, que é a Bíblia que os judeus usam. E ele em nenhum momento poderia tosquenejar, fechar os olhos, sob o perigo de ele pensar mal, vir um mau pensamento na sua mente, uma imaginação que colocasse o sacerdote em pecado.
Porque se ele entrasse em pecado naquela casinha, naquele quarto chamado Santo dos Santos, ele iria morrer. Porque a presença de Deus é tão forte que quando a presença de Deus desce num lugar, se haver pecado, Deus dissemina o pecado. E se haver pecador, o pecador é capaz de morrer ali. Houve um homem da época de Filadélfia, há mais de 300 anos atrás, chamado George Whitefield. George Whitefield, conhecido como o apóstolo do avivamento ao ar livre, ele pregava. Se você já ouviu falar de David Barnard, que inspirou Jonathan Edwards, David Barnard converteu-se a ouvir uma pregação de George Whitefield na universidade. Charles Finney e esses homens, quando George Whitefield pregou em suas universidades, foram revolucionados. Uma vez George Whitefield estava numa cruzada ao ar livre. Ele abriu a Bíblia Sagrada no livro de Hebreus e ele leu assim: ao homem cabe morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E ele prostrou-se e fez silêncio. Assim que George Whitefield prostrou-se em silêncio, ouviu-se no meio da multidão um grito: ai! Um dos obreiros foi ter com ele e disse: Senhor George, o anjo da morte está passando por aqui. O que aconteceu? Aqueles que estavam em pecado lá começaram a morrer. Irmãos, nós não temos a mínima ideia do que é a glória de Deus. Se você quiser ter um encontro para a glória de Deus, você precisa se preparar. Deus disse para Moisés: Moisés, prepara o povo, porque eu quero descer no monte para falar com o povo. Porque o povo disse: Moisés, queremos conhecer esse teu Deus com quem você fala todos os dias, e nós não o conhecemos, você só fala Deus falou, Deus falou. Moisés foi falar com Deus. Deus disse: tá bom, prepara o povo. E o povo se preparou. Quando Deus desceu no Sinai, eles começaram a ouvir o som de trovoadas, relâmpagos. O monte começou a tremer e a sair fumo, a fumegar. O povo tremeu, se arremessou do monte e disse para Moisés: Moisés, vai você falar com esse teu Deus, e nós vamos ouvir o que ele te falar a partir de ti, senão morreremos aqui na montanha. Muita gente quer se encontrar com Deus, mas não quer tirar o pecado. Mas irmão Isaac, se Deus é tão misericordioso, os nossos pecados lhe impedem de se encontrar conosco. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: porque a mão do Senhor não está encolhida para que possa dar. Quer dizer, se você pede, a mão do Senhor não está atrás para não querer dar, nem os seus ouvidos fechados para que Ele possa ouvir. Mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Versículo 2, Isaías 59, 2. Os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Toda vez que você estiver a clamar a Deus e haver pecado no teu coração, muitas das vezes o teu pecado vai ser em vão. Tem um homem de Deus que estava a passar em frente ao templo de Jerusalém com os seus discípulos. O nome dele é Baal Shem. Baal Shem, os discípulos lhe convidaram e lhe disseram: vamos entrar aí para orar. Baal Shem disse: não posso entrar nesse lugar, porque esse lugar está tão cheio de oração que não há espaço para mim. Às vezes o teu quarto está cheio de oração que não tem espaço para Deus entrar. Às vezes nossas igrejas estão tão cheias de oração que não tem espaço para Deus entrar. Por quê? Se a oração devia fazer Deus entrar. Porque a nossa oração não é para ficar no quarto nem no templo. A nossa oração é para rasgar o primeiro céu, rasgar o segundo céu, rasgar o terceiro céu e atingir o trono da graça, subir como incenso à presença de Deus e chamar, atrair a glória do Espírito Santo. Por isso muita gente não leva a sério a prática da santificação. Mas eu quero apelar a ti, meu irmão, nessa noite. Se você é cristão, homem de Deus, a primeira coisa que você deve fazer quando chega na presença de Deus é santificação. O que é santificação? É tornar santo. O que é tornar santo? Tirar o impuro, separar. Santificar é separar. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá a face de Deus. Se você quiser ver a manifestação de Deus na tua vida, sempre que começar a orar aqui no congresso, na tua igreja, no teu quarto, à noite, de manhã, de tarde, a primeira coisa que tem que fazer é se esvaziar, porque os pecados nos enchem. Se você pegar um copo que está cheio de água e você quiser colocar de novo água nesse copo, não vai entrar, porque já está cheio, vai começar a transbordar. E quando você está cheio de pecado, o Espírito Santo não pode entrar até que você se esvazie dos seus pecados, se esvazie de si mesmo, do seu ego, de si. Aí o Espírito Santo vai vir e vai descer e vai encher a tua vida. Tudo isso chama-se santificação. Dificilmente um cristão que não abre o coração, não confessa o seu pecado a Deus, dificilmente terá uma experiência com Deus. Se você quiser ter uma experiência com Deus, quebrar os teus recordes, ir além dos limites, conhecer a Deus, você precisa viver uma vida de santificação, chorar e se arrepender, se doar e se entregar a cada dia mais e mais e mais e mais e mais. Então nessa noite eu quero convidar você a se santificar, não só aqui, mas em qualquer lugar. Sempre que você chegar em algum lugar de culto, a primeira coisa que você deve fazer é abrir o coração para Deus e confessar os teus pecados. Por isso é que 1 João capítulo 1 versículo 9 diz: mas se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. Romanos capítulo 8 versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cujas transgressões foram perdoadas, aqueles que não andam segundo a carne mas o Espírito, porque a lei da carne é morte, mas o Espírito é vida. E quando nós vamos nos santificar, a nossa oração deve ser assim: sonda o meu coração. O que é sondar? Sondar é tirar o que está no fundo, Por isso a sonda, uma sonda, é algo que tira o que está lá no fundo, no mais profundo, e traz para cima. E há pecados que estão lá no fundo e você não se lembra. E você precisa orar para o Espírito Santo ir no fundo e te fazer lembrar, e você abrir o teu coração. Benefício: quando você se santifica, você se sente leve, você se sente tranquilo, você se sente em paz, você sente-se em contato com Deus, você sente Deus na tua vida. Porque se você está em pecado e você clama no teu quarto, a tua oração não passa ao teto do teu quarto. Se você está na igreja, pode gritar, a tua oração não passa o teto lá da igreja ou do teu quarto onde você está a orar. Mas o que faz a nossa oração alcançar o céu é nós estarmos em santidade. Olhe para o teu irmão, diga: santificação é a condição para entrar nos átrios do Senhor. Vou terminar com essa história aqui desse homem de Deus. Tem um homem de Deus que viveu no mundo, pregou o Evangelho, avivou nações, pregou, alcançou centenas de milhares de almas. Quando ele foi no céu, pastor Isaac, eu li a história desse homem de Deus e eu fiquei impactado. Quando ele chegou no reino dos céus, para entrar no céu, o anjo que estava na porta disse: você não pode entrar. Ele sorriu e disse: você só deve estar a brincar, esse é o meu lugar, deixa-me entrar, que eu sou avivalista fulano de tal. O anjo lhe disse: não. Disse: verifica aí o meu nome no livro da vida. O anjo lhe disse: olha para as tuas vestes. Quando ele olhou para as vestes dele, estavam todas brancas e reluzentes. Ele disse: olha as minhas vestes, está tudo tranquilo, me deixa entrar. O anjo lhe disse: olha de novo para as tuas vestes. Ele olhou para as vestes e viu: está tranquilo. Disse: olha com muito cuidado para as tuas vestes. Quando ele olhou pela terceira vez com muito cuidado, viu umas manchas que quase que ele não dava conta. E o anjo lhe disse assim: esses são os pecados que lá na terra vocês consideram pecados sem relevância.
pecados irrelevantes, mentiras que parece que não é mentira, deveu, não pagou. Esses pecados aqui, era só também 100 kwanzas, 1000 kwanzas, não precisava. E por causa disso ele não podia entrar no reino do céu. Se somos cristãos, mais do que milagres, mais do que ir à igreja, mais do que oferta, o fim de todos nós aqui é entrar no céu. E a palavra diz, Deus diz que sem santidade ninguém vai entrar no céu. Se você quiser entrar no céu, você precisa se santificar todos os dias da sua vida, porque a Bíblia diz, vigiai e orai, porque ninguém sabe a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em 2011 eu tive um sonho. Eu estava a dormir à madrugada no meu quarto e eu tive um sonho que o arrebatamento aconteceu, os cristãos subiram para o céu. Assim que os cristãos subiram para o céu, eu já era crente, já era convertido. Eu fiquei. Assim que eu fiquei, eu disse, eu também aqui não posso ficar. Subi em cima do muro que está lá na minha casa, no sonho tudo acontece. Subi em cima do muro e me atirei. Assim que me atirei, subi no céu, subi. Estava a me cuidar, poxa, estou a subir no céu. Mas chegou uma determinada altura, comecei a descer mais. Cheguei na terra, já não estava em cima do muro. Pulei de novo, apanhei balanço, comecei a subir. Depois de uma altura comecei a descer. Apanhei balanço de novo, comecei a subir. Nada, desci. Fiquei com muito medo. Naquele momento despertei, mas acalorar, respirar fundo. Assim que eu despertei, ouvi uma voz que disse assim para mim, abre o coração e confessa todos os pecados com os quais tens convivido. Naquela noite, assim que acordei, fui na minha banca, tirei um papel branco, comecei a escrever todos os pecados que estavam ocultos no meu coração. Mentira, eu já era cristão, mas eu mentia muito. Era uma dia que mentia muito. Comecei a escrever todos os pecados que me oprimiam, que estavam ocultos no meu coração. Escrevi numa folha. Aí fui para a escola. Saí da escola, eu ia diretamente para o lugar onde nós começamos os primeiros programas do MEC, era no Minarse. E cheguei lá, nós éramos sempre os primeiros a chegar, o irmão Denilson, o irmão Eduardo, o irmão Pilates, e sentamos aí os 4. Eu disse, eu quero partilhar aqui com vocês algo. E comecei a ler para eles aquela folha onde eu escrevi os meus pecados. Comecei a confessar os meus pecados. E eu senti um alívio na minha alma. Me senti leve, me senti perdoado. E oramos juntos. A santificação é importante para quem quer ir além. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou no meio. Significa, aquele véu era o lugar que dividia o lugar santo do lugar santo dos santos. Significa que hoje qualquer pessoa que está aqui pode entrar no lugar santo dos santos. Mas a única coisa, quando Jesus rasgou o véu, pastor, estava querendo demonstrar que o que vos impede de entrar no santo dos santos não pode ser parede, não é a cortina, mas são os vossos pecados. De tal maneira que se alguém tiver os pecados perdoados, tem livre acesso ao trono da graça. E nessa noite o Espírito Santo quer te dar o livre acesso ao trono da graça. Por isso eu quero te convidar a se prostrar. E vamos abrir os nossos corações. Se tiver que chorar, chora. Se humilhar, se humilhe. Mas vamos orar pedindo perdão, confessando a Deus os nossos pecados. Porque sem santidade ninguém verá a face de Deus. Então vamos nos santificar. Dobra os teus joelhos diante de Deus. Ali onde você está, se quiser pode ficar de pé sentado, de joelho. Se quiser se prostrar no chão, se prostre. Mas vamos nos humilhar. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Vamos orar a Deus pedindo perdão. He is powerful for forgiving.